Oi, eu sou a Abigail. Esse daqui é o Olhar Curioso e o nosso assunto de hoje é Ip Man. 我唔理外面嘅世界係點，我只係知道一家人唔分開，就乜嘢問題都冇。而家時勢唔好，你係咪好應該做翻啲嘢？你睇死同胞俾人打死，你仲有冇尊嚴㗎？你咁樣去打佢哋啊！打晒佢哋，打100個，打1000個。貴様の名前は？我只不過係一個中國人。Eu já queria lembrar de você curtir esse vídeo, de você se inscrever aqui no canal, de comentar o que você está achando aqui e vamos para o assunto do vídeo. Ip Man, ou Grande Mestre, como é chamado aqui no Brasil, foi lançado em meados de 2008, teve como protagonista Donnie Yen e foi dirigido por Wilson Yip. É baseado na história real daquele que foi o mestre do tão conhecido Bruce Lee. A história conta mais ou menos a história desse mestre que vivia numa época pré-Segunda Guerra Mundial, onde tudo funcionava bem, onde existiam vários espaços de artes marciais e grandes mestres, e a sua vida naquela época, até que acontece o grande evento da Segunda Guerra Mundial, e toda essa história ela tende a mudar de uma forma gigantesca. Né? Porque vocês sabem que naquela época o Japão invadiu a China e tudo mais. Então a gente acompanha essa história do mestre Ip indo aos poucos se transformando naquele que seria o grande mestre Ip, porque nesse primeiro filme ele não é um mestre ainda. E esse filme é maravilhoso. Eu acho que a beleza desse filme ela se encontra no exato momento em que você começa a ver o quanto aquelas artes marciais elas influenciam na vida das pessoas. E no caso do mestre Ip, que toda a sua vida ela gira em torno daquela arte marcial que é Wing Chun. Eu acredito que seja esse o nome. Se eu estiver errada, estou errada, enfim, não mudou muita coisa. A forma como ele vai lidando com a situação da guerra, com a situação dos seus amigos, com a situação da sua família e como tudo aquilo vai culminar num conflito no final do filme, é muito bonito ver como isso é levado nesse personagem, que carrega uma grande personalidade, que carrega um grande carisma também. Então, quando você vê um filme que ele se escancara, é um filme de artes marciais, e mesmo assim tem uma história muito coerente acontecendo, porque pra mim, já foram lançados 4 filmes do Ip Man, mas pra mim o meu favorito é o primeiro, exatamente por causa desse impacto histórico que a gente tem durante o filme, né, porque a guerra começa durante o filme. E assim, é muito bom você entender um pouco de como essas pessoas, elas lidavam com essa situação e como elas conseguiam sair dela. É muito interessante você ver a situação como uma pequena coisa consegue mudar todo um ambiente, que no caso são as artes marciais. Que o filme, ele se escancara como um filme de ação, como um filme que tem um teor nacionalista, sim, mas quando você usa isso como um potencializador no roteiro para fazer que seu filme fique mais impactante, dá uma magnitude absurda para um filme que, se fosse deixado nas mãos de uma pessoa qualquer, poderia ser um filme muito mediano. E eu acho que é por isso que eu tenho essa vontade de falar pra vocês hoje desse filme. Porque muitas pessoas que eu conheço não assistiram. Até porque é um filme chinês, que não tem grandes ambições. Mas quando você vai vendo esses detalhes, não importa se você não gosta muito dessa indústria asiática, você vai ficar cativado por aquela história. Principalmente se você gosta de uma boa ação, porque, meu Deus, eu que sou uma amante ferrenha de ação, quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu fiquei abismada, porque tudo que era mostrado pra mim naquele filme
As coreografias de luta são muito boas, principalmente porque o ator principal, o Donnie Yen, ou Yen Donnie, eu não sei qual é a ordem, mas enfim, ele é uma pessoa que pratica artes marciais e a maioria das cenas quem faz é ele. Então fica muito mais crível, você vê o que está acontecendo, você não fica com aquela impressão de que aquela cena foi feita por outra pessoa, de que aquilo não aconteceu de verdade. Você tem um movimento fluido de todos os movimentos que são feitos ali, você consegue ver a arte marcial que o mestre Ip utilizava, você consegue identificar a diferença da arte marcial dele para as outras pessoas, que é o mais essencial nesse filme. É a diferença entre as artes marciais, porque tem a arte marcial japonesa e tem a arte marcial chinesa, que é um ponto muito importante para essa história. Então, quando se dá um peso para uma história que a princípio era tão simples, ela fica muito mais interessante de ser assistida, de ser reassistida. Eu digo isso porque eu reassisti esse filme diversas vezes e todas eu ainda fico impressionada com a história que é nos mostrada, com a ação que nos é proporcionada, com todo aquele discurso que é feito naquele filme. Então assim, se você está aí procurando um bom filme de ação para assistir e ainda assim aprender um pouco mais sobre uma nova cultura, essa com certeza é uma ótima pedida. Se você gosta desse vídeo, curte aqui, comenta o que você achou, me dá sugestão de novos vídeos, se inscreve aqui no canal, me segue nas redes sociais também e valeu!